Investir em fundos imobiliários realmente traz o retorno que você espera? Essa é uma pergunta que muitos investidores, especialmente os iniciantes, se fazem. Vamos usar um exemplo comum para ilustrar isso. Imagine que você acessa o site Investidor 10 para analisar um fundo imobiliário. Escolhemos o KNRI11, um fundo híbrido bem popular. O primeiro ponto que muitos olham é o dividend yield, o rendimento dos dividendos. Hoje, o dividend yield do KNRI11 está em 8,74% ao ano. Mas o que isso realmente significa? O dividend yield reflete o que aconteceu nos últimos 12 meses. Ele é calculado dividindo o total de dividendos distribuídos no último ano pelo preço atual da cota no mercado. Por exemplo, se o KNRI11 distribuiu R$1 de dividendos por cota ao longo do ano e cada cota está valendo R$ 137,30, temos um yield de 8,74%. Muitos investidores utilizam esse indicador para avaliar se um fundo está valendo a pena, especialmente em comparação com opções de renda fixa, que atualmente podem oferecer retornos maiores e são isentas de imposto de renda para dividendos de fundos imobiliários. Contudo, é importante lembrar que o dividend yield não é a única forma de retorno em fundos imobiliários, especialmente nos fundos de tijolo, que investem em imóveis físicos. Além dos dividendos, os imóveis tendem a se valorizar ao longo do tempo, o que pode refletir em uma valorização da cota no mercado. Em alguns casos, o gestor decide vender um imóvel do portfólio e obtém lucro com essa operação, que é distribuído aos cotistas na forma de dividendos. Dessa forma, o investidor também aproveita a valorização dos imóveis no longo prazo, criando uma perspectiva de retorno que vai além dos dividendos anuais. Como podemos aumentar o nosso retorno em fundos imobiliários, especialmente diante da queda nas cotações? Muitas pessoas veem a desvalorização e pensam que não é possível lucrar com fundos imobiliários. Mas existe um efeito interessante que quero te mostrar, e para isso é importante que você tenha entendido o conceito de dividend yield, que acabamos de discutir. Vamos usar o KNRI11 como exemplo. Em junho, o valor de uma cota estava em torno de R$ 155 e especificamente em 13 de junho uma cota custava R$ 150,91. Imagine um investidor que começou a comprar cotas nessa época sempre em torno desse valor, acumulando um total de 20 cotas. Considerando todas essas compras, o preço médio das cotas seria de aproximadamente R$ 152. Agora, vamos ao site Investidor 10 e verificamos o histórico de dividendos do KNRI11. Vemos que ele é um fundo estável e previsível com distribuições mensais entre R$ 0,95 e R$ 1 por cota. Em alguns meses, os dividendos podem ser maiores devido a operações especiais que geram lucros adicionais conhecidos como dividendos extraordinários. No entanto, na média o dividendo mensal gira em torno de R$ 1 por cota. Aqui entra o conceito de yield on cost, que é a rentabilidade em relação ao preço médio que você pagou pelas cotas, diferente do dividend yield, que é baseado no preço atual da cota. Então, se um investidor comprou cotas a um preço médio de R$ 152 e recebe R$ 1 de dividendo por mês, ele obtém um yield on cost que reflete o retorno sobre o valor que ele efetivamente pagou, não sobre o preço de mercado atual. Essa estratégia pode ajudar a melhorar o retorno a longo prazo, especialmente em períodos de queda de preço. No caso desse investidor que adquiriu cotas do KNRI11, ele pagou uma média de R$ 152 por cota e com um dividendo de R$ 1 por cota, seu retorno inicial ou yield on cost era de 7,92% ao ano. No entanto, hoje a cota do KNRI11 está valendo R$ 137,30, pois os preços dos fundos imobiliários têm caído no mercado. Agora, imagine que ele decide seguir investindo acreditando que o fundo ainda é uma boa opção, já que continua distribuindo R$ 1 por cota em dividendos. Com as novas compras a preços mais baixos como R$ 150, R$ 145, R$ 140 até R$ 138, seu preço médio de aquisição vai caindo. Suponha que, ao longo desse período de queda, seu preço médio desce para R$ 140. Nesse ponto, o retorno sobre o investimento dele aumenta para 8,52%, pois agora ele continua recebendo o mesmo R$ 1 de dividendo, mas sobre um custo médio mais baixo de R$ 140. Essa estratégia de seguir comprando em momentos de queda pode melhorar o resultado a longo prazo, especialmente se o fundo mantiver seus dividendos constantes. Muitos investidores ficam preocupados ao ver o preço das cotas caindo e se perguntam se isso afetará os dividendos. No entanto, os dividendos são calculados com base nos lucros do fundo. Para que eles caiam, seria necessário que o fundo passasse por problemas como inadimplência ou vacância, o que reduziria sua receita.
Enquanto o fundo estiver com boa saúde financeira, como no caso do KNRI 11, as distribuições tendem a permanecer estáveis independentemente da flutuação do preço das cotas no mercado. O mais importante para o investidor é avaliar a qualidade do fundo e entender que, embora o mercado passe por fases de volatilidade, essas oscilações não necessariamente refletem problemas nos fundamentos do fundo. Enquanto as expectativas de inflação e de juros permanecerem elevadas, os fundos imobiliários continuarão sob pressão, pois a renda fixa se torna cada vez mais atraente e os ativos de renda variável tendem a ser descontados. Porém, isso não significa que você não possa ter bons resultados com fundos imobiliários. Embora o curto prazo possa não ser tão promissor, a estratégia de longo prazo pode se beneficiar muito, especialmente com o efeito do yield on cost. Ao adquirir cotas de um fundo de qualidade a preços menores, você consegue melhorar o retorno sobre o seu investimento. Mas como saber se um fundo imobiliário realmente continua sendo uma boa opção? Há alguns fatores importantes a observar que podem ajudar a identificar possíveis problemas. Vacância física. A taxa de vacância do fundo está aumentando? Se os imóveis começam a ficar desocupados, isso reduz a receita, impactando a geração de renda do fundo. Receita e inadimplência. Houve queda na receita ou aumento na inadimplência? A ausência de pagamento por parte de inquilinos impacta a receita, especialmente se for significativa. Se a inadimplência é de um inquilino menor, o efeito pode ser mínimo, mas se essa porcentagem crescer, é motivo para investigar. Alavancagem do fundo. O nível de endividamento está aumentando? Fundos alavancados podem ter mais riscos, especialmente se os juros estão altos, o que pode comprometer os rendimentos. Esses fatores são importantes para avaliar a saúde do fundo e a capacidade dele de continuar distribuindo dividendos. Se o fundo permanece sólido com receita estável e baixo índice de vacância, o momento de queda pode ser uma oportunidade para comprar mais cotas a preços atrativos, aumentando o potencial de retorno ao longo do tempo. Pessoalmente, prefiro evitar fundos com alta alavancagem e aqui está o motivo. Quando o gestor deseja adquirir um novo imóvel, ele pode optar por captar recursos antecipando os fluxos de recebíveis dos aluguéis futuros. Para isso, ele reúne esses recebíveis e os vende para uma securitizadora. Ao fazer isso, ele recebe o valor adiantado, mas assume uma obrigação futura. A securitizadora então transforma esses recebíveis em títulos de renda fixa chamados CRI, certificados de recebíveis imobiliário, e os oferece aos investidores. Esses investidores recebem uma rentabilidade que pode estar atrelada ao CDI, acompanhando a taxa Selic, ou ao IPCA, inflação. Esse processo permite que o gestor tenha o dinheiro necessário para adquirir o imóvel desejado, mas ao mesmo tempo cria uma obrigação de pagamento, o que pode impactar a saúde financeira do fundo. Embora algumas alavancagens sejam bem estruturadas e tragam benefícios, prefiro evitar esse tipo de exposição para não correr riscos desnecessários. Portanto, verificar o nível de alavancagem é essencial. Se o fundo está com boa geração de receita, vacância controlada e alavancagem sob controle, não há motivos para abandonar a estratégia de investimentos. Siga fazendo os aportes planejados, mantendo a porcentagem que destinou ao fundo. Em tempos de incerteza no mercado de fundos imobiliários, manter uma visão de longo prazo e seguir uma estratégia consistente pode ajudar a atravessar essas fases de volatilidade sem comprometer os resultados. Ninguém aqui tem uma bola de cristal para prever o futuro, mas o efeito do yield on cost pode ser um grande aliado para melhorar seus resultados desde que você siga sua estratégia com consistência. Se você curtiu esse vídeo, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho, assim você não perde nenhum dos conteúdos que postamos toda semana. Ah, e não custa nada deixar o seu like. Dessa forma o YouTube entende que o vídeo foi útil e o recomenda para ainda mais pessoas. Um abraço e te vejo no próximo vídeo. Confira o vídeo que vou deixar de sugestão aqui no final. Obrigado por assistir até aqui, e até a próxima. Cuide dos seus trocados.